Valorize isso. Quem está lendo os diários? Quem está lendo os diários? Eu estou lendo, eu não estou aqui, mas o meu jejum é de Daniel, tá? De Daniel. Mas estou abençoado. Vou sair da prisão mais forte. Mais forte, eu creio. Então, cuida da tua saúde. Não é hoje. O problema da saúde não é hoje. Ele fala para mim, é daqui, quando você tiver com 60, 70 anos, é que você vai pagar o preço. Então, quando você está com 40, 50, tudo bem. Mas quando você tiver com 60, 70, é que você vai pagar o preço da extravagância que você faz hoje. Aí o pastor me puxou. E manda recado direto. Graças a Deus, eu espero continuar. Eu quero continuar, porque quero ficar muito tempo fazendo a obra de Deus com vocês. Então, o Laubert, ele teve a inspiração de fazer essa campanha de jejum, né? Reina em mim. Carecemos desse Cristo vivo estar reinando sobre nós, sobre a igreja, sobre nossas vidas. E acho que hoje, o que você mandou para mim ontem, lá, o 32, que fala que é somente pela graça. A reforma protestante, ela veio para trazer uma libertação para a igreja, porque a igreja estava debaixo do catolicismo romano, porque a igreja cristã, no primeiro século, que é depois do livro de Atos, ela tinha a presença do Espírito Santo. Enquanto os apóstolos estavam ali, a igreja estava mantendo a direção certa, a igreja continuava na direção. Mas depois da morte dos apóstolos, os apóstolos foram morrendo, morreu um, morreu outro, a igreja começou a se misturar, e aí surgiu um grande movimento, que nós chamamos do catolicismo romano, com as suas leis, com as suas regras, e o evangelho então arrefeceu, perdeu aquela unção do Espírito que você vê em Atos dos Apóstolos. E aí veio depois, nesse ano, como o irmão acabou de dizer aqui, já está na história, a reforma protestante em 1517. Essa reforma trouxe algo maravilhoso para nós. Nossa igreja é uma originária da reforma protestante. E essa reforma, ela trouxe 5 pilares importantes para nós. Esses 5 pilares, esses 5 solas, que eles falam sola fide, somente pela fé. Por exemplo, só a Escritura, somente pela Escritura. Somente Cristo. Depois, só pela graça. E também só pela glória a Deus. E aí, eu quero que nós possamos ler um texto bíblico, para anteceder a palavra que eu tenho para falar com vocês, e dizer que vocês estão no caminho certo. Caminho certo. Não sai desse caminho não, irmãos. Às vezes a pessoa muda de uma determinada denominação para outra, ou de uma igreja para outra, porque ele acha que aquela que ele está não está boa. Avalie bem. Todo primeiro momento é importante, né? Você chega aqui nessa igreja, você acha que está tudo certinho aqui. Depois você começa a conviver aqui, você vai começar a ver dificuldades. É verdade ou não é? Aí você tem que ir. E é assim. Você sai da outra porque você acha que tem erro lá. Aí você vem para cá porque você acha que aqui, você vem num culto aqui, gostou, um culto avivado e tal. Aí você muda para cá. De repente você vai começar a encontrar dificuldades aqui também. Então esses pilares que foram dados aqui na reforma protestante, é muito importante nós ficarmos firmados neles. Primeiro, esse primeiro que fala só pela fé.
Efésios capítulo, acho para mim aí, Efésios, capítulo 2, versículo 8. E foi um texto que eu quero ler com vocês e conversar um pouco sobre ele. Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim: olha, porque vocês são salvos pela graça. Diga comigo, eu sou salvo. Eu sou salvo. Pela graça. Pela graça. Aleluia. Glória a Deus. Por meio da fé. Por meio da fé. Isto não vem de vós, de vocês. Isso não vem de vocês. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Aleluia. Não por obras, para que ninguém se glorie. Pode ler. Não por obra, para que ninguém se glorie. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criados de Deus, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, pela graça nós somos salvos. Nós vemos que esse tema da graça é algo importante para nós. A graça é o dom de Deus que Ele dá a nós, os homens, trazendo a transformação e nos conduzindo para a salvação. Hoje nós vemos que o Evangelho está perdendo o rumo. Os pregadores do Evangelho, melhor, o Evangelho continua no rumo. Os pregadores do Evangelho estão perdendo o rumo. Estão colocando, para que o homem possa ser salvo, ele precisa pertencer a um determinado grupo religioso, ele precisa dar todos os seus bens para aquela organização, porque senão Deus não está com ele. Precisa comprar água, precisa comprar sal, precisa comprar não sei o que, para ser. Não. Na igreja católica, eles começaram a pregar aquelas indulgências. Lutero diz: não, essas indulgências não vão me salvar, essas indulgências não vão me fazer melhor diante de Deus. O que vai me fazer melhor diante de Deus é a graça dele sobre a minha vida, é a graça dele sobre nós. Então a graça, ela abre uma porta e nos convida a entrar no trono, na sala do trono, e a conversar com Deus. E nos convida para uma conferência com Deus. Aleluia! É como se abrisse um portal para o homem e ele dissesse assim: vem a mim perdido, vem a mim pecador, vem a mim os enfermos, vem a mim os doentes. A graça é essa porta aberta que nos convida a conversar com Deus, nos convida a conferenciar com Deus, nos convida a estar com Ele. E nós não podemos recusar o Senhor. Eu estava lendo um livro num dos sermões de Spurgeon, que ele pregou sobre a graça. Ele conta uma ilustração para explicar o que era a graça. Ele fala o seguinte: um certo ministro queria ajudar uma membra da sua igreja que estava passando necessidade. Ele soube que aquela mulher estava passando necessidades, então ele foi até a casa daquela mulher. Chegou na casa daquela mulher, ele bateu, ele chamou, ele insistiu várias vezes, mas ninguém respondeu. Ele foi embora para casa. Quando chegou na igreja, aquele ministro já falou para a irmã assim: ô irmã, eu fui hoje na tua casa, eu fui lá levar um dinheiro para te ajudar financeiramente. Aí ela: pastor, eu fiquei com medo.
Eu pensei que era o cobrador que veio cobrar o aluguel, por isso eu não respondi e não abri a porta. É assim às vezes. Nós não recebemos a graça de Deus porque achamos que temos que pagar alguma coisa. A graça, ela é gratuita. É gratuita. Pela graça sois salvos. Não precisa pagar nada. Aí ela falou: pastor, eu não abri a porta porque eu fiquei com medo que era o cobrador do aluguel. A graça é gratuita. E às vezes nós fechamos a porta porque não queremos receber Jesus, não queremos receber a Deus, porque nós achamos que receber a Deus tem que pagar, tem custo, tem que dar dinheiro, tem que dar oferta. Você não precisa dar nada para você receber a Deus, você só precisa ter uma coisa: abra o teu coração, escancare o teu coração, vive, Senhor, ocupa os recursos da minha vida e entra na minha vida e me salva. Aleluia, aleluia. O Apocalipse diz assim: antes que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Aleluia. Essa é a palavra que vocês tiveram esses dias, somente pela graça. Somente. A graça também, ela traz a suficiência de Deus à nossa vida. Paulo, quando orava, pedindo que Deus tirasse dele aquele espinho na carne, às vezes nós oramos pedindo para que Deus tire algumas coisas de nós, e ele, o próprio apóstolo São Paulo aqui orando, ele dizia que Deus tirasse aquela espinho da carne dele, e Deus responde, o Espírito Santo responde para ele: Paulo, somente a minha graça te basta. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Porque somente a graça de Deus basta. E aí a resposta foi essa: a minha graça te basta. Nós precisamos buscar a Deus. Efésios 5, 26, 23 a 24, quem leu os versículos bíblicos sabe o que eu estou falando. Para que essa graça possa nos dar mais força, para que nós tenhamos mais paz, nós possamos ter mais amor, para que nós estejamos cada vez mais presente com Deus. Nós precisamos orar mais, pedindo que o Senhor reine em nós, para que não desperdicemos essa tão grande salvação. Eu voltei daquele hospital quarta-feira, Rogério, pensando: como eu sou privilegiado. Pude criar meus filhos, sem precisar ficar, posso abraçar, posso estar na igreja. É só pela graça de Deus. Eu preciso que nós não desperdicemos essa tão grande salvação. Está em Hebreus 14. Hebreus 14. Eu quero trazer essa palavra de abertura para vocês. Continuem firmes na graça. Continuem firmes. Nem nada pode superar a graça de Deus. Hebreus. Está lá o texto no boletim, viu? Esses textos aqui eu tirei tudo do boletim para vocês. Eu não quero falar outra língua. Quero falar a mesma língua. Quem pode ler para mim Hebreus? Aí. 12, 14 a 17. Quem pode ler? 12, 14 a 17. Pode ler, Roberto. Você que é o mentor dos textos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura
que brotando vos perturbe, que por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém? Não desperdicemos a graça que o Senhor tem dado para nós. E Ele fala aqui: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. A graça, ela não abre para nós um precedente para você fazer o que você quer. Não é porque nós estamos debaixo da graça que os meus atos vão ser libidinosos, que eu vou ter que ficar fazendo coisas que não agradam a Deus. Não, porque eu estou debaixo da graça é que eu não faço. Aleluia! Aleluia, Jesus. É que eu prefiro manter-me santificado na presença de Deus, porque eu estou debaixo da graça. O versículo também: oremos a Deus para que a alegria de ver a obra de Deus prosperar em nós é pela graça. Outro versículo é o Atos 11, 19 a 26. E nós vamos lendo esses versículos dentro do boletim que nós lemos, dando abertura a esse mês, que vai ser o mês de aniversário nosso. Quarta-feira eu vou vir aqui, viu, Paulo? Quarta-feira. Hebreus 11, 19 e 26. Pode ler, senhor. Atos 11. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram a Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus. Aleluia! E se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Aleluia! Sabe o que é isso, irmãos? É a graça de Deus sobre a igreja. Aleluia! É a graça de Deus sobre os cristãos, sobre nós. Nós vimos aqui que eles chegaram lá e viram que a igreja tinha a graça de Deus sobre ela. Amém, queridos? Amém? Você está entendendo o que foi passado para nós? Ore ao Senhor. Que aquele tema que foi dado ali, que Jesus reine em você. Que Jesus reine em mim. Que Jesus reine sobre nós. Aleluia! E através dessa graça maravilhosa de Deus sobre nós. Quero falar alguma coisa aqui, irmãos. A Igreja Brasil para Cristo, uma igreja que já está, nós aqui vamos completar quanto? 43. Mas a Igreja Brasil para Cristo vai completar 61. 61 anos.
E nós não queremos perder essa visão da graça de Deus. Uma igreja que prega a palavra de Deus. A Igreja Brasil para Cristo, ela nasceu em 1955, quando foi praticamente oficializada. A fundação dela consta de 1956. E o fundador, quem é que está aqui no nosso meio que não sabe? Quem fundou a Igreja Brasil para Cristo? Quem não sabe? Irmão, quem mais não sabe? Não tem vergonha não. Está vendo? Tem gente que não sabe, né? Então, quero falar um pouquinho, dentro da mensagem ainda, dessa história da nossa igreja. Que ela está na palavra de Deus. E aí, missionário Manuel de Melo, que é o fundador, ele nasceu em Pernambuco, 20 de agosto de 1929. Ele morreu em 5 de maio. Eu estava lá no último relatório que ele prestou. Missionário Manuel de Melo. Ele morreu em 5 de maio de 90. E ele faleceu com 60 anos de idade. Então, um pouco da história dele. Ele se casou em 1951 com a irmã Ruth. Em 52, ele foi ordenado ministro pela Igreja Internacional Church of the Foursquare Gospel, que seria a Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele foi ordenado. Ele vem para o Brasil e abre então esse ministério do Brasil para Cristo. Se hoje nós estamos aqui ainda, irmãos, é pela graça de Deus sobre nós. Aleluia. É pela graça de Deus. E aí, a Igreja Brasil para Cristo se tornou uma das grandes igrejas que eu participo da história da Igreja Brasil para Cristo já há mais de 40 anos. Mais de 40 anos eu participo dessa história. E nós continuamos pregando esse Evangelho. Glória a Deus pela tua vida. De colocar esse tema. Primeiro, a Bíblia precisa ser somente pela fé. Nós vamos pregar que nada substitui a fé. Nem água do poço de Jacó, nem rosa de Saron, nem azeite misturado com petróleo, com não sei o que, mas somente, diga comigo, somente pela fé. Somente pela fé. E o outro pilar que também nós queremos, a influência dessa reforma dentro da nossa organização, dentro da nossa igreja. Somente pela Escritura. Diga comigo, somente pela Escritura. Pela Escritura. Aqui ainda tem a Bíblia Sagrada. Aleluia. Essa igreja Glória ainda a prega a Bíblia Deus, Pai, Sagrada. aleluia. Aleluia. E eu quero deixar como abertura desse somente Cristo. Existe outro? Não. Não. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Ele é o Senhor. Diga comigo, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Encenaram a peça aqui que Ele é o Rei. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele é o Rei. Salvação somente por Cristo. E não pela intervenção sacerdotal. Pai. A Igreja Católica pregava que se era pelo sacerdote. Só ele representava a Deus na terra. Só ele poderia liberar o homem para a salvação. Só ele poderia liberar o perdão para o homem. Mas, quando Lutero fez a reforma protestante, ele falou, não, é somente por Cristo que nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. Graças a Hoje nós Deus. somos até Aleluia. livres. Graças a Deus. E aí, ele fala, somente pela graça. E depois, a Deus toda a glória. Apocalipse 22:9. Eu quero fechar com essa palavra com vocês. Depois que vocês, eu aconselharia que vocês procurassem um pouco mais sobre a reforma protestante. É fácil. Hoje nós temos tudo nas palmas das nossas mãos, né?
facilidade. Vamos usar para o bem, né? E procure sobre a reforma protestante. A nossa igreja é uma igreja originária dessa reforma também. Quando começamos, o Ministério Brasil para Cristo recebeu muitas críticas. O missionário Manuel de Mello foi preso 27 vezes. Você sabia disso? 27 vezes ele foi preso. Por causa que estava pregando o Evangelho. 27. Denunciando exatamente as práticas. Pode ficar. E, na maioria das vezes, denunciando as práticas, né? de idolatria, que levou ao enfurecimento da Igreja Católica. Sobre ele. Nós tivemos nossas igrejas queimadas, os templos queimados, mas não paramos de pregar. O tabernáculo foi construído novinho, o tabernáculo. O missionário acabou de construir. Sabe o que é você estar fazendo esse sacrifício aqui, para construir isso aqui no fundo e ver alguém jogar gasolina e querosene aqui e botar fogo? Depois de você desmobiliar tudo. Assim aconteceu com a Igreja Brasil para Cristo. Assim aconteceu. O missionário Manuel de Mello chega para pregar na tenda, que era, não sei se era no Carrão, onde que começou. Ele chega lá para pregar, e ele chega só a cinza, tudo queimado. Aí os obreiros, os diáconos, os presbíteros, missionário, o que nós vamos fazer? Ele dobra o joelho, aleluia, pela graça, naquela cinza, e diz: Deus vai nos dar o maior tempo evangélico dele no Brasil, em São Paulo. Até aquela época, quando ele foi inaugurado, era a maior igreja evangélica que tinha no Brasil, no mundo. Sabe o que é isso, irmãos? Ele usou esse tema aqui somente pela fé. O missionário Manuel de Mello chegou muitas vezes a pregar um sermão que eu nunca esqueço: a fé remove montanhas. O ministério dele foi fundamentado nesses fundamentos somente pela fé. Ele debateu com a ditadura militar, debateu. Então, irmãos, eu estou contando um pouquinho dessa história porque muitas pessoas também não conseguem buscar a história. Mas eu quero dizer para vocês: continue debaixo dessa graça, continue caminhando pela fé, continue glorificando a Deus. Apocalipse 22, 9, quem abriu? Pode ler. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou seu servo. Pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês e seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adorem a Deus. Aleluia! Somente a Deus, mais ninguém. Glória a Deus. Não é um homem, não é um grande influente que você deve adorar, que nós devemos adorar. E essa foi um dos 5 pilares que nós podemos continuar com ele, da reforma protestante.